Boa noite, turma. Nas aulas anteriores, nós entendemos a lógica das operações dentro das organizações, né? Vimos que toda empresa, seja ela um hospital, uma indústria, uma universidade ou uma plataforma digital, ela vai realizar algum tipo de transformação para gerar valor. Também vimos que as operações não funcionam todas da mesma maneira, porque algumas empresas elas vão trabalhar com grande volume e alta padronização, enquanto outras empresas precisam de flexibilidade, personalização e adaptação constante. Vimos ainda que essas diferenças dependem do tipo de valor que a organização entrega, das características da demanda e da forma como os processos são organizados. Ou seja, as operações elas possuem lógicas diferentes porque os desafios competitivos também são diferentes. Entendemos que nenhuma operação surge pronta, nenhuma empresa simplesmente começa a operar de forma eficiente por acaso. Toda operação ela precisa ser planejada, estruturada e organizada, porque sempre vai ter alguém que vai precisar decidir o que será produzido, como será produzido, quais recursos serão utilizados, qual tecnologia será empregada, como os processos serão organizados, como as pessoas irão trabalhar e como tudo isso será integrado para gerar valor ao cliente. É sobre isso que a gente vai começar a falar de agora por diante, né? Quando a gente fala em sistema produtivo e projeto da produção, a gente está falando sobre como as organizações estruturam recursos, processos, tecnologias e pessoas para transformar estratégias em resultados concretos. O que é um sistema produtivo? Vamos ter sempre isso na memória, gente. Quando falamos em sistema produtivo, não estamos falando apenas de fábrica ou linha de montagem. Um sistema produtivo existe em qualquer organização que transforma recursos em valor. Isso significa que um hospital, uma universidade, um restaurante, uma empresa de tecnologia ou uma indústria possui sistemas produtivos, porque todos organizam recursos para entregar algum tipo de produto ou serviço ao cliente. E o que é um sistema produtivo? A gente chama de sistema produtivo o conjunto integrado de pessoas, processos, tecnologia, recursos, informações, métodos e instalações que trabalham de forma coordenada para gerar valor. Ou seja, não basta ter máquinas, não basta ter funcionários, não basta ter matéria-prima. O que importa é como todos esses elementos eles são organizados e coordenados para produzir algo de valor dentro da operação. O sistema produtivo ele funciona como um todo integrado. Lembram quando vimos que a empresa era um conjunto de partes que formavam um todo integrado? Então, as partes não funcionam isoladamente. Uma mudança em uma área afeta várias outras. Se a empresa muda a tecnologia, talvez precise treinar funcionários. Se altera o layout, muda o fluxo das operações. Se modifica o produto, pode precisar alterar processos, equipamentos e até fornecedores. Isso mostra que as decisões dentro do sistema produtivo são interdependentes. Além disso, o sistema produtivo ele precisa de coordenação constante. Pessoas, máquinas, processos, estoques, informações e tecnologia precisam funcionar em sintonia para que a operação alcance seus objetivos. Ao mesmo tempo, o sistema produtivo vai sofrer influência do ambiente externo, mudanças no mercado, concorrência, novas tecnologias, comportamento dos consumidores, custos e fornecedores. Esses fatores eles impactam diretamente a forma como as operações funcionam. Lembram do modelo de transformação? Esse modelo é uma representação simplificada do funcionamento do sistema produtivo. A lógica é relativamente simples.
Recursos entram na operação, passam por atividade de transformação e geram saídas capazes de criar valor. Só para relembrarmos o modelo de transformação, as entradas podiam ser materiais, informações ou até os próprios consumidores. Já os recursos transformadores são os elementos que realizam a transformação, como pessoas, máquinas, tecnologias e instalações. O processo representa as atividades que agregam valor aos recursos, enquanto as saídas podem assumir a forma de bens, serviços ou soluções híbridas, lembram? Depois disso, o feedback ele vai permitir acompanhar resultados, identificar falhas e promover melhorias contínuas. Mas produzir não significa apenas transformar recursos. As operações elas precisam alcançar desempenho. Por isso, todo sistema produtivo ele busca atingir alguns objetivos fundamentais. O primeiro deles é a qualidade, que representa entregar produtos e serviços dentro do padrão esperado pelo cliente. Um outro objetivo é a rapidez, relacionada ao tempo de resposta e entrega. Também existe a confiabilidade, que significa cumprir aquilo que foi prometido. A flexibilidade, que representa a capacidade de adaptação às mudanças do mercado e da demanda. E, por fim, o custo, que está ligado ao uso eficiente dos recursos. Aqui a gente já consegue perceber que o sistema produtivo ele não existe apenas para produzir. Ele existe para produzir valor de forma eficiente, organizada e competitiva. E para alcançar esses objetivos, as empresas precisam projetar cuidadosamente suas operações. Precisam decidir como organizar recursos, como organizar pessoas, processos e tecnologia para transformar estratégias em resultados concretos. E por que as empresas precisam projetar suas operações? Porque operações não podem funcionar de forma improvisada. Para que uma organização ela consiga gerar valor, competir no mercado e alcançar resultados consistentes, ela precisa estruturar cuidadosamente a forma como suas operações elas irão funcionar. Projetar operações significa definir como o sistema produtivo será organizado para alcançar os objetivos da empresa. E isso envolve decidir como os recursos serão utilizados, como os processos irão funcionar, como as pessoas serão organizadas, quais tecnologias serão empregadas e como tudo isso será integrado para gerar valor. A primeira grande razão para projetar operações é atender aos clientes. Toda organização ela exige porque precisa entregar algum tipo de valor ao mercado. Se a operação não estiver alinhada às necessidades e expectativas do cliente, a empresa perde competitividade. O projeto operacional ele precisa garantir que os produtos e serviços sejam entregues da forma correta. Um outro ponto importante é aumentar a eficiência. Operações bem estruturadas utilizam melhor os recursos disponíveis, reduzem desperdícios e melhoram o fluxo das atividades e aumenta a produtividade. Isso significa fazer mais, utilizando melhor tempo, materiais, tecnologia e esforço humano. Projetar operações também ajuda a reduzir custos. Quando os processos são mal organizados, vão surgir atrasos, retrabalhos, estoques excessivos, movimentações desnecessárias e desperdício de recursos. Muitas vezes o problema não está nas pessoas, mas no próprio desenho da operação. Além disso, o projeto operacional é essencial para garantir a qualidade. A forma como os processos são estruturados influencia diretamente a padronização, a confiabilidade e o desempenho das operações. Quanto melhor o sistema é projetado, maior a capacidade da empresa de entregar produtos e serviços dentro do padrão esperado. Outro aspecto fundamental é a integração dos recursos. Pessoas, máquinas, tecnologia, informações e materiais, elas precisam funcionar de forma coordenada. Um sistema produtivo eficiente, ele depende dessa integração para que a operação funcione sem falhas
e sem conflitos entre áreas. Também é importante lembrar que as organizações atuam em ambientes altamente competitivos e em constante mudança. Mudanças tecnológicas, novas exigências dos consumidores, concorrência e transformação do mercado exigem operações cada vez mais flexíveis e adaptáveis. Por isso, projetar operações também significa preparar a empresa para responder rapidamente às mudanças do ambiente competitivo. Quando as operações não são bem projetadas, aparecem vários problemas. Por exemplo, atrasos, desperdício, custos elevados, falhas de qualidade, retrabalho, falta de integração entre áreas e perda de competitividade. Ou seja, operação mal estruturada afeta diretamente o desempenho da organização. Projetar operações não é apenas uma atividade técnica, trata-se de uma decisão estratégica e é por meio do projeto operacional que a empresa vai transformar estratégia em execução. Por isso, a frase aqui na imagem, resume bem essa ideia. Projetar operações é decidir como o sistema produtivo irá funcionar. E quando esse projeto é bem feito, os resultados aparecem. Processos mais eficientes, recursos alinhados, decisões mais assertivas, cliente satisfeito e maior capacidade competitiva. Agora esse slide ele traz os principais projetos que precisam ser definidos para que um sistema produtivo funcione de forma eficiente. Por quê? Porque administrar operações não significa apenas produzir, lembram disso? Significa tomar decisões sobre como toda a operação será estruturada. O primeiro projeto é o de produto ou serviço. Aqui a empresa vai decidir o que será oferecido ao cliente. São decisões relacionadas às características do produto, à qualidade, benefícios, design, variedade e valor agregado ao mercado. Aí depois a gente tem o projeto de processo, que define como o produto ou serviço será produzido. Nesse momento, a empresa organiza as etapas, os métodos de trabalho, a sequência das atividades e o fluxo operacional necessário para transformar recursos em valor. Depois a gente vai ter tecnologia. Nesse projeto ele está relacionado com os recursos tecnológicos que serão utilizados na operação, e isso aí vai incluir máquinas, equipamentos, sistemas, automação, software e conhecimentos técnicos necessários para executar os processos. O layout ou arranjo físico, ele trata da organização do espaço. Ele vai definir onde máquinas, pessoas, equipamentos e estoques ficarão posicionados. Um layout bem estruturado melhora o fluxo das operações, reduz desperdício e aumenta a eficiência. Já o projeto de redes, de operações, amplia a visão da empresa para além do ambiente interno. Aqui são definidas questões como fornecedores, parceiros, terceirização, localização das operações e conexões da cadeia produtiva. E por fim, nós temos o projeto de organização do trabalho, que vai envolver as pessoas. Esse projeto ele vai definir funções, responsabilidades, divisão das atividades, equipes, competências e forma de coordenação do trabalho dentro da operação. Cada projeto ele responde a uma pergunta gerencial diferente. A empresa precisa decidir o que produzir, como produzir, com que produzir, onde produzir, com quem produzir e como organizar as pessoas dentro da operação. E o mais importante é que essas decisões não acontecem de forma isolada, lembre-se sempre disso. Todos esses projetos estão conectados. Uma mudança no projeto pode exigir mudanças no processo. Um novo processo, ele pode exigir nova tecnologia. Uma nova tecnologia pode alterar o layout e a organização do trabalho. Quando esses projetos são bem planejados e integrados, a empresa consegue melhorar a qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custos. Ou seja, consegue operar melhor e gerar mais valor.